Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 24 de julho de 2025 e o título é Politicamente Correto? Vamos lá. Vivemos tempos de aparências. Muita coisa parece o que na realidade não é. Discursos incoerentes com atitudes, ódio do bem, amor que divide e bondade midiática. Não tem sido fácil escapar das tantas armadilhas desses novos tempos. Tempo em que palavras valem mais do que atitudes e que a miséria moral assola o mundo. Jovens se perdendo ao seguir seus ídolos de barro, que os levam ao precipício com suas flautas encantadas. Sobrevivemos entre narrativas e mais narrativas, e onde a verdade luta constantemente para sair dos escombros em que foi jogada. Confesso que tem sido cansativo, mas a paz que advém dessa luta diária é uma recompensa valiosa. Porém, há momentos e momentos, momentos de fé, confiança e energia, combinados com desânimo e cansaço extremo. Contudo, desistir nunca é uma opção sequer cogitada. Caminhamos pisando em ovos por culpa de um tal politicamente correto. Um verdadeiro campo minado que impede que as pessoas sejam autênticas e que nos dificulta saber com quem estamos verdadeiramente lidando. Foi uma armadilha criada para justificar as máscaras sociais e encobrir a manipulação que nos cerca. E é nítido perceber o ataque sistemático àqueles que ousam perseverar, aqueles que ousam preservar sua essência e autenticidade. Não se dobram ao sistema imposto, pois sabem quem são e o valor que têm. Tornam-se alvos de toda sorte de vilania, mas para a revolta dos perseguidores, mantêm-se firmes em seus propósitos e valores morais. São almas guerreiras, já calejadas de tantas batalhas, e essa é só mais uma. O desafio, portanto, é ousar ser quem verdadeiramente somos, de forma honesta e transparente, sem necessidade de validações externas. O externo só poderá me atingir se a minha consciência não estiver em equilíbrio e confiante. Se eu acredito em mim, se reconheço o meu valor, por que opiniões alheias poderiam me atingir? É correto limitar as expressões legítimas e sinceras? O mundo tem se tornado um lugar artificial e chato, por decisões impostas por pessoas frustradas e vitimistas. Política deveria ser um instrumento para resolver conflitos e não para impulsioná-los. E se a estratégia beneficia somente uma parcela, causando desequilíbrio e divisões, pode ser qualquer outra coisa menos correta. Então, que a gente se permita sempre ser e agir de forma coerente, em palavras e atitudes, de forma transparente e verdadeira. Afinal, a verdade é o caminho para a evolução e construção de uma vida cheia de luz, alegria e paz. A verdade sempre nos salvará das armadilhas da escuridão. Então vamos lá. Gente, se tem uma coisa que eu acho assim insuportável é esse tal desse politicamente correto. E que assim, por conta disso, as pessoas perderam a autenticidade, porque às vezes tem um monte de gente aí que fala, tudo bonitinho, tudo dentro do politicamente correto, só que a pessoa de correto não tem nada. Aquilo é só aparência, né? É só fachada. Por quê? Antes de ter esse politicamente correto, né? Falar a famosa frase, no meu tempo, no meu tempo, as pessoas, você tinha os seus amigos e todo mundo brincava e punha apelido e ninguém se sentia ofendido. Hoje tudo é ofensivo. Então esse politicamente correto, de uma certa forma, ele fragilizou, né, essa geração, porque tudo é ofensivo, as pessoas se ofendem com tudo. E, e é difícil, né? Fica difícil de conviver em sociedade, porque acaba se jogando a responsabilidade para as pessoas que nos cercam de não de cuidar do nosso emocional, né? A gente não se responsabiliza pelo nosso equilíbrio emocional. Tudo tem que vir de fora.
É a própria linguagem neutra aí. E eu acho um absurdo isso, porque se a pessoa precisa de validação do outro, é porque ela não está feliz do jeito que ela tá. Se ela precisa que as pessoas a tratem do jeito que ela se identifica, se é ela que se identifica, isso tem que bastar para ela. Desde que as pessoas não a agridam, né, não humilhem, nada, a pessoa não é obrigada a enxergar da mesma forma que você. Porque aquilo é uma identificação sua, é como você se sente. Ninguém tem como sentir o que você sente. Ninguém é obrigado a sentir o que você sente. Né? Tem que respeitar, mas não tem que ver a mesma coisa. Né? Então a pessoa se identifica, vamos aí num extremo aí, né? Os terians, né? Ah, eu me identifico como um cachorro. Ah, tá bom. Você quer se identificar, problema seu. Agora, eu não preciso olhar para uma pessoa que eu estou vendo que é uma pessoa e enxergar um cachorro. Não sou obrigada. Né? Isso é uma coisa dela, uma coisa pessoal dela, íntima dela, ela que se sente daquele jeito. E não é uma realidade, não é um fato. Então, eu não sou obrigada a entrar, a viajar na maionese junto, entendeu? Então, é isso que as pessoas estão perdendo a mão, achando que porque tudo que eu quero, todo mundo tem que reagir da forma que eu acho que é correta. Não, cada um pensa de uma forma e a gente tem que, e havendo respeito, né? Então, e essa coisa do politicamente é isso, as pessoas já não podem, tem coisas absurdas que não pode falar porque, isso não é politicamente correto. Então, assim, antes a gente tinha, as relações de amizade eram muito mais autênticas e muito mais leves, né? Porque você não tinha que ficar se preocupando com o que você ia falar, porque você sabia que ali existia um vínculo verdadeiro. E que a pessoa sabia que o quanto você gostava dela, a pessoa sabia o quanto ela era amada, assim como você também sabia o quanto você era amado e o quanto você era querido por aquelas pessoas. E por isso que você não se ofendia, porque você sabia que a pessoa não estava te falando fazendo alguma brincadeira, querendo o seu mal. Hoje parece que não existem mais relações verdadeiras, né? Porque é tudo muito frágil, qualquer coisinha quebra. E é tudo muito midiático também. Recentemente aí teve uma situação aí que eu vi, né, algumas pessoas comentando, né, de uma famosa que faleceu recentemente e uma amiga foi lá fazer fotinho para postar em rede social. Meu, é um momento tão delicado, um momento que deveria, né? Se ela é realmente amiga, ela está preocupada em estar ali dando suporte, não em fazer foto para depois postar no Instagram para parecer que ela é, eu estava, sabe? É muito artificial. E você vê que isso não é uma amizade verdadeira. Né? A pessoa tá, se ela realmente estivesse sofrendo, isso era a última coisa que ela ia pensar, em fazer uma foto que ia ficar bacana depois para ela fazer uma mensagem, sabe? Até porque é um negócio que é coisa que a gente sente, a gente nem ficar não interessa para os outros, é algo muito íntimo, ainda mais num momento de dor, é algo muito íntimo. Você não está querendo, sabe, preocupado em querer parecer alguém virtuoso, sabe? É esse que é o problema hoje em dia. Essa coisa artificial de parecer, todo mundo quer parecer alguma coisa, quer parecer algo bacana, algo legal, entendeu? E isso está fazendo com que essas pessoas que se ofendem por tudo, que se acham no direito de exigir que ninguém as ofenda, na vida a gente tem que lidar com todo tipo de situação. E às vezes, inclusive, se ofender faz parte do fortalecimento emocional. Aguentar, né, os perrengues da vida faz parte do fortalecimento emocional nosso. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha filha, a gente saiu para tomar café e a gente estava batendo papo, e aí ela falou, que, comentando de chefes e tal, e ela falou, ainda bem que eu dei sorte, até hoje eu não peguei nenhum chefe assim muito, né, ruim, né, daqueles tóxicos e tal. E aí eu comentei, eu também, graças a Deus sempre dei sorte, tive pessoas bacanas, mas eu falo, mas também tem um porquê disso.
não é bem que a gente deu sorte, um pouco é do nosso comportamento. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável no trabalho, né? Tinha iniciativa, disposta a aprender, fazer e dar o meu melhor. E a minha filha tem esse mesmo perfil. Então eu falei, porque você é assim, e aí o que acontece? As pessoas acabam valorizando, acabam respeitando, a gente conquista o respeito e a admiração das pessoas, e aí você acaba criando um ambiente mais tranquilo, mais respeitoso, né? E aí eu até comentei com ela que teve só uma pessoa, um chefe que eu tinha, ele não era meu chefe direto, mas ele fazia reunião com os meus chefes todos os dias. E aí eu era secretária e eu secretariava 4 departamentos, eu tinha 4 chefes. Era muito cacique para pouco índio, né? No caso, era eu e mais um índio e o resto tudo cacique. E aí eu secretariava esses 4 departamentos e ele fazia reuniões lá com os meus chefes. E aí eu tinha que atender. E ele era uma pessoa que tinha um temperamento extremamente explosivo. Então, assim, ele primeiro dava bronca para depois entender. Sabe aquela frase assim, atira primeiro, depois pergunta? Era assim. E quando eu entrei no começo, nossa, eu chegava todo dia chateada, porque eu falava, não vou, não, porque naquele tempo tinha, não sei se ainda é assim, né? A gente tinha 3 meses de experiência. Se você passasse na experiência, você era efetivado. E aí todo dia eu chegava chateada, eu falava, não vou passar nessa experiência, não vou passar porque era tanta bronca e por conta desse temperamento explosivo dele, mas os meus chefes mesmo me adoravam, gostavam do meu trabalho e tal. Só que com o tempo eu fui começando a entender, prestar atenção, passei na experiência, né? E aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa boa, assim, de bom coração, mas ele tinha esse temperamento explosivo. Então qualquer coisa ele já explodia, já. E aí teve uma época que eu acabei indo substituir a secretária dele nas férias dele. E aí você está mais próximo, vai observando tal. E aí eu comecei a aprender a lidar com a pessoa, né? Então, se eu fosse uma pessoa frágil, aí eu ia estar todo dia desesperada, chorando e não sei o que, porque tinha gente lá que ficava assim, todo apavorado quando ele estava, né, no departamento e não sei o que. Eu comecei a ficar entender, no começo eu ficava mesmo, eu chegava, às vezes tinha dia que eu chegava em casa eu chorava, que eu falava, eu não vou conseguir passar nesse teste, não sei o quê. Depois eu fui prestando atenção, fui entendendo o comportamento e tudo bem. E aí, quando eu fui lá trabalhar diretamente com ele por um mês, né, eu comecei a entender o comportamento. E aí, é, como que eu lidava com essa situação? Como ele era aquela pessoa muito explosiva, então assim, ele primeiro dava bronca, depois ele escutava. Então, eu deixava ele falar. Por exemplo, um tipo de situação que às vezes acontecia, né? Às vezes eu ia passar uma ligação e eu falava, fulano de tal na linha para você. Aí ele já começava, mas quem falou? Eu, por acaso, pedi para ligar para essa pessoa? Quem falou que não se queria? Aí eu deixava. Aí eu ficava só lá. Escutava, escutava, escutava. E quando ele parava de dar bronca, aí eu falava assim, posso falar? Aí ele falava, fala. Então, mas não, a pessoa que ligou para falar com você, não foi eu que liguei para ela. Aí, bom, então tá, então pode passar. Então eu comecei a lidar, e no fim acabou que ficou até divertido, porque eu já me divertia com as situações, entendeu? Mas porque eu tive essa. Não era assim, aquela pessoa que, ai meu Deus, tudo me sentia ofendida. Eu percebi que aquilo era do jeito da pessoa. Então, assim, é o jeito da pessoa, então vou aprender a lidar com o jeito da pessoa. Se é essa geração de hoje, que vai para o mundo corporativo e tudo se ofende, fica difícil. Porque pega uma pessoa com temperamento assim, nossa, aí já vai achar que a pessoa é ruim, é malvada, é tóxica. E não é, às vezes é o temperamento. A gente tem que aprender, né, a ter jogo de cintura e a lidar e aprender a reverter as situações. Tanto é que um dia ele chegou para mim e falou assim: Nossa, mas você é tão calma, né? E aí eu falei: adiantaria eu não ser?
porque ele percebia que as outras pessoas às vezes ficavam mais tensas, não sei o quê, e ele falou: "Nossa, mas você é muito calma". Eu falei: "É que não adianta não ser, né, então não tem jeito". Aí ele deu risada, né, porque ele falou: "É verdade". Então, aí mas eram outros tempos, né. A gente, sabia lidar com essas situações. Porque também a gente precisava, porque se eu não soubesse, não tivesse conseguido driblar esse aqueles momentos de aquela insegurança toda que eu tive no início, e achar uma forma de me posicionar e conseguir lidar com aquela situação, eu não teria ficado na empresa, provavelmente. Poderia ter, né, se eu começasse a criar muito conflito, reclamar, por exemplo, os meus chefes dele, não sei, eu não teria ficado. Então, assim, eu sabia que aquilo era a minha função e eu tinha que aprender a lidar com ela, fazia parte do trabalho ali. Hoje não, né? Hoje tudo é tóxico, tudo. Às vezes as pessoas, qualquer cobrança, pronto. Né? Hoje a gente vê muito isso, as pessoas, os jovens, eles entram numa empresa e eles não querem ser cobrados para ser eficientes, para ter competência. Não, tudo tem que ser do jeito deles, na hora deles, na velocidade deles, e não é assim que as coisas funcionam. E é por isso que a gente está vendo aí tanto empresário, tanta gente aí falando que não quer, não consegue trabalhar com a geração Z, porque eles não aguentam pressão, porque eles não querem ser cobrados, não querem que os chefes deles cobrem, né, que eles entreguem o trabalho, mas se você não cobrar, eles também não fazem. Então fica naquela situação. E aí tudo é ofensivo, aí tudo é passível de ou reclamação, ou processo, ou coisa assim, né? Porque agora tudo ou é preconceito, se a pessoa faz parte de algum grupo identitário e aí alguém e for demitido, por exemplo, por incompetência, ela vai tirar a cartinha do grupo identitário dela. Ah, fui demitido porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque preconceito. E não, ela não vai assumir que, na verdade, é porque ela não foi produtiva, porque ela não foi competente. Então, hoje em dia está muito complicado, está muito difícil. E quem perde são eles mesmos, porque já muita gente aí está falando, ah, não quero contratar esse pessoal dessa geração, porque não dá. Não dá para trabalhar, não tem responsabilidade, né? Não tem maturidade emocional, e fica difícil. Tudo por quê? Por causa dessa história aí, desse politicamente correto, que inventaram. E eu acho que inventaram, assim, isso não foi por acaso, isso é proposital, porque quanto mais frágil é a geração, mais controle eles entregam na mão do sistema, né? Que é quem cria essas divisões e quem cria essa dependência, que aí é fácil de controlar. Né? Nós temos uma geração que não se impõe, não se posiciona, que aceita qualquer narrativa, que não questiona nada. Aí eles viram marionetes na mão do sistema. E todo mundo paga, né, o preço por conta disso. Então, eu acho que a gente tem que começar a virar esse jogo, né? E justamente tentar promover uma mudança de mentalidade, fortalecer o emocional dessa geração que está muito, muito fragilizada e parar com essa coisa. Eles têm que entender, né, que ninguém te ofende se você sabe quem você é. Né? Aquela coisa, se uma pessoa tem um presente, ela vai te dar o presente e você não aceita, o presente fica com ela, a ofensa é a mesma coisa. Então, a gente, se aquilo para você, se você não concorda com aquilo, é que muita gente tem lá as fragilidades, né, os traumas, os complexos. E aí alguém fala alguma coisa que toca naquela ferida, então aí ela se sente ofendida, porque na verdade é um problema íntimo dela que ela tem que resolver, que ela tem que trabalhar.
que é um problema, às vezes, de baixa autoestima, né, que a pessoa tem, e aí ela acaba jogando isso, essa responsabilidade, nas costas dos outros, mas na verdade é algo que ela tem que trabalhar, que é só a gente mesmo que pode fortalecer o nosso emocional através das nossas escolhas, às vezes de terapias, né? Hoje em dia tem tanta terapia aí disponível. Então, se você percebe que tem essa fragilidade emocional, que tudo que é externo te abala, você está precisando se fortalecer. Então, vai buscar. Se não consegue fazer sozinho, vá buscar ajuda. Mas é fundamental que quando a gente percebe que tudo que a gente precisa de validação externa e que tudo que é de fora nos atinge, então é o momento da gente começar a se fortalecer e assumir, né, uma postura, assumir a responsabilidade pela nossa vida, porque a gente não depende dos outros, a gente não pode depender dos outros para se sentir bem com a gente mesmo. É o contrário, quando você está bem consigo mesmo, você acaba ficando bem com todo mundo. E aí você não se ofende com tanta facilidade. Porque se alguém vier te falar alguma coisa que você não, aquilo não diz respeito a você, é uma visão dela sobre você, o problema é dela, não é seu, né? O que os outros pensam a nosso respeito é problema deles. O que a gente pensa, a visão que a gente mesmo tem a nosso respeito, aí é problema nosso. E é isso que a gente tem que fortalecer. E é um trabalho de você olhar para você e gostar de quem você é. Então, é um trabalho nosso e não dos outros. Não é ninguém que tem que ficar falando para você: ai, você é tão legal, ai, você é bonita, ai, você é competente, ai, você é isso. Se você precisa que as pessoas fiquem te falando isso, tá na hora de você começar a trabalhar para você mesmo, olhar para você e ver essa pessoa que você gostaria de ser, sem precisar de validação alheia. Porque aí você conseguindo ser essa pessoa, isso vai ser natural. E ninguém também vai te fragilizar mais emocionalmente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.